Então vamos caminhar aqui para o nosso próximo músculo. Nosso próximo músculo nessa lista, que eu selecionei aqui, é o músculo escaleno anterior. O músculo escaleno anterior, ele é bem pequeno, mas ele tem uma ação muito, mas muito importante. Olha aqui na imagem o tamanho desse músculo. Ele é bem pequenino mesmo. Deixa eu habilitar aqui a caneta novamente. A cor azul está boa para visualizar, né? Então perceba aqui, ó, músculo escaleno anterior. É esse triângulo que eu estou marcando aqui, ó, bem pequeno. Tá certo? E aí você já se depara com o nome de anterior. Se a gente está percebendo que esse músculo está recebendo o nome de anterior, com toda certeza vai existir o posterior. Tudo bem? Ou até mesmo o medial. Essa mesma história, como eu estava falando anteriormente, se repete ao longo do corpo em diferentes músculos. Então, se ele receber o nome de medial, ele vai receber lateral. Se ele receber o nome de lateral, ele vai receber medial. Se ele receber o superior, você já espera que vai aparecer algum com o nome de inferior. Como esse exemplo agora, nós temos ele aqui como anterior, com toda certeza vai existir o posterior. Tá ok? Fica claro dessa forma? Então você já está antenado sabendo o que vai acontecer daqui para frente. Então temos lá, apesar de pequeninos, pontos de inserção dele, que basicamente ele está lá em regiões da cervical média, né, entre a terceira e a sexta vértebra cervical, e mais lá na parte inferior, ou seja, na inserção dele, especificamente na parte antero-superior da primeira costela. Então é um músculo que parece que é pequenininho, mas ele tem o seu certo prolongamento. Aqui nessa figura que a gente está visualizando ele bem pequenino, mas ele é um músculo longo, tá bom? E aí o que ele vai fazer de forma bem específica é a elevação dessa primeira costela. A elevação da primeira costela seguido de um pouco da inclinação para o mesmo lado dessa cervical faz com que esse músculo se categorize como um dos músculos auxiliares da respiração. Então, toda vez que a gente faz a inspiração, puxa o ar, e nós temos a elevação dessa parte mais superior do tórax, ou seja, a participação da primeira costela, perceba, ó. Tudo bem? Nós temos agora uma categoria do músculo pterigódeo medial, sendo um dos músculos que auxiliam na inspiração. Então, ele é um músculo acessório da inspiração. Tudo bem? Além de que ele promove movimento mecânico mesmo sobre a cervical, fazendo a inclinação dessa cabeça para o mesmo lado. Chama de homolateralidade. Então é uma flexão homolateral para o mesmo lado. Aqui no caso esquerda, também existe esse músculo lá do outro lado, no lado direito, vai acontecer obviamente a mesma coisa. Tá certo? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então passamos aqui por mais um músculo que é o músculo escaleno. Este escaleno anterior. Como nós já esperávamos, nós temos agora o escaleno médio. E você já espera a novela do escaleno posterior que vai vir na sequência, obviamente. Como essa figura traz pra gente aqui só um pequeno trecho dele, ele está aqui, né? Vou deixar ele completamente pintado de azul, fica mais fácil de visualizar. Então o anterior, vou só fazer uma pintinha nele aqui. E esse que está todo desenhado de azul. Escaleno médio. O escaleno médio também vai auxiliar nas ações lá da respiração, como você já pode esperar. E ele também está inserido na primeira costela. A diferença é que agora ele está inserido num trecho maior, por isso do nome médio. Lembrando que a gente tinha ali o escaleno anterior, ele era menorzinho, então ele está inserido num trecho menor da cervical, e agora o escaleno médio está inserido num trecho um pouco maior, ou seja, ele pega desde a segunda vértebra cervical até a sétima vértebra. Então,
todos os processos transversos dessas vértebras, né, especificamente aqui dessas 6 vértebras em questão, recebem um pequeno pedacinho de inserção desse músculo. Dá para visualizar? Mesmo a gente não vendo uma figura disso, dá para você visualizar na lateral dessas vértebras, trecho a trecho, inserção do músculo, e depois ele termina lá numa única costela, que é a primeira costela. Então ele também vai fazer essa inclinação homolateral para o mesmo lado, por conta dos pontos de inserção na cervical, e ele também vai elevar essa primeira costela, facilitando ou auxiliando a respiração. Beleza? Próximo músculo. Chegou o tão esperado e tão falado escaleno posterior. Aí agora, qual é a diferença desse escaleno? Então, se a gente olha em camadas, como a gente comentou lá no início da aula, escaleno anterior porque ele está mais anterior, médio porque ele deve estar no meio de 2 músculos, e posterior porque, óbvio, está mais posterior. Então, a gente está vendo o indivíduo da parte anterior para a parte posterior. Então, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior. Tudo bem? Vou pintá-lo aqui. O escaleno posterior, como a gente já imagina, deve ter uma função diferente. Só que não. A função é exatamente a mesma. O que muda é que ele está num trecho de inserção terminal diferente. Então ele também está inserido lá em processos espinhosos, só que agora da 7ª, aliás, estou falando de baixo para cima, da 7ª até a 5ª, da 5ª até a 7ª. No fim dá no mesmo, né? Dessas vértebras cervicais, no processo espinhoso, no processo transverso, desculpa, dessas vértebras cervicais. E agora o ponto de inserção dele é lá na 2ª costela. Essa é a diferença do posterior para os demais escalenos, né? O anterior e o médio, que se inseriam na primeira costela, esse se insere na 2ª costela. Mas as ações são basicamente a mesma, né? Essa elevação ali dessa costela, auxiliando no processo de respiração, e também a inclinação dessa cabeça para o mesmo lado, né? Ou seja, para o lado homolateral, no caso da esquerda, do lado direita, mesma situação. Beleza? Fechamos então os músculos escalenos. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Próximo músculo, né, da nossa lista ali é olhar o trio desses músculos trabalhando. Então essa figura aqui, ela fala por si só. Então nós temos aqui justamente essa visualização dos 3 em camadas, que eu acabei já até comentando, né? O médio aqui, o anterior separado, só para ficar mais fácil de ver, o médio e o posterior. Lembrando que toda essa imagem a gente está vendo de anterior para posterior, então a gente está vendo em planos, né? O anterior no primeiro plano, o médio no segundo plano, o posterior num terceiro plano. Beleza? Seguindo então adiante, músculo digástrico. Guarda esse nome. Gástrico. Nossa. Não é um nome estranho, ele remete a alguma coisa. O nome dele está dizendo que ele faz alguma atividade específica, participa de alguma ação específica. Sim, então vou começar falando da ação dele antes de falar das características da aparência dele. Então a ação do músculo digástrico é justamente no abaixamento da mandíbula e no auxílio de um pequeno ossinho que é o osso ióide. Esse osso ióide, ele trabalha ali debaixo da língua, basicamente. Então, pequenos movimentos da língua e pequenos movimentos da própria mandíbula, como o abaixamento da mandíbula, são acionados por esse músculo. O músculo digástrico, ele auxilia em processos da mastigação e da deglutição. Por isso digástrico, né? A palavra gástrico do sentido digestório mesmo. Beleza? Tá entendendo? Então, como que fica a aparência desse músculo? Olha aqui a imagem dele. Olha o tamanho desse grande músculo. Então, quando a gente visualiza esse ventre anterior dele, olhando o ângulo da mandíbula lá do lado, olhando todo esse corpo da mandíbula e olhando esse meio, que é o mento, né? Então, a gente está visualizando bem o centrinho da mandíbula. Então, sutilmente para as laterais desse centro da mandíbula, estão localizados na parte inferior, obviamente,
estão localizados esses dois pequenos músculos. Lógico que são seus ventres anteriores, ele tem outras porções, né? Que é isso aqui, que é o músculo digástrico, os músculos digástricos. E esse pequeno pontinho aqui de inserção, ó, o circular redondo aqui, fica mais fácil de ver. É justamente aquele ossinho que eu comentei, que é o ossioide, tá certo? Então esse ossioide vai comandar ali pequenos gestos da mandíbula, pequenos gestos desse esôfago, até mesmo há alguns autores que falam sobre facilidade da traqueia, ou seja, quando a traqueia tem pequenas possibilidades de expansão ali pela passagem do ar, então ele também acaba auxiliando, quando ele relaxa, ele ajuda a facilitar essa passagem passiva, né, do ar através desse pequeno tubo. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.